livro, 2 Samuel, está aqui no fim da vida de Davi como rei, quase no fim de toda a sua vida. Tinha preparado uma outra mensagem para o culto dessa noite, mas acho que foi mais ou menos 10 da manhã, o Senhor falou ao meu coração para seguir outra direção. A passagem final em 2 Samuel capítulo 24, versículo 25 diz: E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Devo usar como tópico nessa noite parte da última frase: a praga parou. Creio e sei que existe uma grande lição aqui para nós. A praga do pecado parou. A praga que está nesse mundo, que mata, rouba e destrói. E é uma praga que tem roubado milhões de vidas de pessoas e levado eles para o inferno. É uma declaração terrível, mas é verdadeira. Já destruiu mais casas, mais vidas, destruiu mais esperanças e mais sonhos. Transformou a beleza em coisas feias. Transformou a salvação em pecado e o céu em inferno. A praga do pecado. Só existe um remédio para isso nessa noite. Só um. A praga parou. Abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministramos, entendemos nossa total, completa incompetência. Entendemos que devemos. Não temos alternativa ou escolha e queremos ou não buscamos outra escolha ou alternativa se não depender totalmente do Senhor. Me unge para pregar, unge esse povo para ouvir e para entender a Tua palavra, não somente esses aqui em Nova York, mas Deus, aqueles também, milhões que nos assistem pela TV. Nos ajude a dizer somente aquilo que o Espírito quer que seja dito e não fazer o que o Espírito não quer que seja feito. Nos ajude a diminuir enquanto o Senhor cresce. Pai, eu peço no santo nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Pouco tempo atrás, um psicólogo, que não vou mencionar o nome, que se considera ser um ateu, escreveu um livro e no livro fez a pergunta: o que aconteceu com o pecado? Uma pergunta e uma observação grandiosa, vinda de um homem que diz não ser um cristão. O que aconteceu com o pecado? Ele disse que quase nunca ouvimos mais a palavra. Às vezes escutamos saindo de trás de um púlpito, quase nunca é mencionado na terminologia do homem moderno. Ele diz que hoje, em círculos educados, os homens não pecam mais, mas cometem erros. Eles não pecam mais, somente escolhem algo errado. O que aconteceu com o pecado? Ele disse. Agora, é irônico e é terrível. É chocante quando um homem que nem diz ser um cristão, de forma alguma não declara que ele é alguém que conhece a Deus, e ainda assim parece reconhecer algo que a maioria dos pregadores estão esquecendo e as igrejas também estão esquecendo. Existe algo chamado pecado. 99,9, 100% dos problemas e das dificuldades e das dores
e da destruição e da carnalidade que acaba com a humanidade hoje é causada pelo pecado. O pecado é quando se quebra as leis de Deus, a desobediência de sua santa palavra, e traz com isso a pena de morte, pois o salário do pecado é a morte. Nessa noite eu quero te levar ao coração e ao recesso profundo da alma, ao ser de um dos homens que mais amava a Deus que já existiu. Chamam ele de querido de Israel, o cantor doce de Israel, Davi. Acho que no Antigo Testamento, em muitos sentidos da palavra, Davi era o meu favorito. Um homem segundo o coração de Deus. É o que diz a palavra. E ainda assim, na época que quero mencionar ele para você e você para ele nessa noite, é no fim da vida de Davi. Em pouco tempo, o seu reino como rei de Israel vai chegar a um fim. Foi ele quem escreveu quase que metade do livro de Salmos. Ele é o homem que talvez tenha dito as palavras mais lindas que já saíram dos lábios de um ser humano: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E ainda assim, nessa época da vida de Davi, ele estava desviado. Toda a nação de Israel está sofrendo, adorando a ídolos. Tem evidência que o povo nesse reino de Deus tinha começado a adorar o Deus da lua, a cantar canções pagãs terríveis, seguindo essa falsa deidade que Abraão foi tirado disso, de Ur dos caldeus, porque Ur, o nome significava a lua, a adoração do Deus da lua, Ur. Existem evidências de que isso acontecia em Israel. Existem existências que os pais, as mães, a progenitura de Isaac, Abraão, Jacó estavam oferecendo seus filhos a Moloque, para Quimosh, para Baal, para Talmuz, para os piores dos deuses dos pagãos, seguidos de orgias sexuais que são indescritíveis aqui. E Davi deu instruções para Joabe de contar o povo de Israel. E quero que primeiramente você olhe para a atitude pecaminosa. A atitude pecaminosa. A atitude pecaminosa começa com uma vontade. Entenda isso. Não começa com um acidente, com suposição, presunção, um pensamento, mas começa com uma vontade, e por isso é tão ruim, é porque alguma hora dentro de você, você toma uma decisão e resolve pecar. Você toma uma decisão e amaldiçoa a Deus. Você decide desobedecer a Deus. E não faz diferença o que você crê, se existe Deus ou não dentro de você. Você sabe, você sente quando toma aquela decisão. Por quê?
Veja bem, o mundo queria poder pecar sem impunidade, pecar sem a consciência não aflorar ou acusar, queria pecar sem nenhum efeito moral, queria pecar sem se sentir preocupado com isso, então eles tentam legalizar com leis. E diz que você pode assassinar o bebê no ventre, mãe, mas legalizar isso não torna isso justo. Você está entendendo? Veja bem, a sociedade está para se tornar o que ela faz. Entenda isso. Quando a sociedade abraça o pecado e compactua com uma certa atitude e continua a compactuar e aceitar por completo, então se torna parte daquela sociedade. Entendeu? Então fazemos leis que cobrem e escondem nossa maldade, nossa sujeira, nossa maldade, nossa obscenidade, nosso pecado. E pensamos que mudando o nome podemos mudar o caráter, mas não é assim. É uma atitude contra Deus. E Davi chama Joabe. Agora você precisa entender quem era Joabe. Joabe era um cara duro, ele era um cara duro demais. Ele era um homem militar, não quer dizer que todos os homens militares são assim, mas estranhamente Joabe, nós não vemos nada na palavra de Deus que diz que ele se importava com os caminhos de Deus. E em meio ao maior mover do Espírito Santo que o mundo naquela época já tinha conhecido. Não diz nada que ele era um adorador de Deus. E Davi disse a ele: quero saber quantos homens existem nos dois reinos, Judá e Israel. Estão armados para lutar, que podem carregar a espada. E isso foi contra a lei de Deus. Eu não vou entrar nas razões pelo qual, mas só vou mencionar rapidamente. Eu quero que você conte os soldados de Israel. Vou te dizer uma coisa, você precisa me ouvir. Quase todas as igrejas que você vê hoje começaram da forma correta. Os católicos começaram corretamente. Tem que voltar lá no passado, mas começaram corretamente. E não zomba não, porque os protestantes não são melhores. Os metodistas começaram bem, os batistas começaram bem, sabe, os episcopais e os luteranos também. A Igreja de Deus, a Assembleia de Deus, Quadrangular, Pentecostal de Santidade, Swagger, eu estava sentado aqui pensando que você não encheu minha paciência hoje. O que vocês foram ver no deserto, um caniço balançado pelo vento? O que vocês foram fazer, ver um homem na casa de reis bem vestido? Não! O machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não, todos começaram da forma correta. Estou falando daqueles que concordam nos fundamentos da fé. As cartas dos católicos, 1700 anos atrás, eram lidas da mesma forma. Quando o assunto é justificação pela fé, quando é a expiação pelo sangue, os batistas, metodistas, Assembleia de Deus, luteranos, todos começaram da mesma forma. Mas todos eles erraram em 3 áreas. E os pentecostais estão fazendo a mesma coisa agora. E as 3 coisas são as seguintes: pessoas, dinheiro e educação. Pessoas, dinheiro
educação. Mas como assim? Vou te dizer aqui. Jesus Cristo veio por pessoas, mas abaixamos os padrões para deixar qualquer um entrar. E abraçamos qualquer coisa. E já não temos mais igrejas, só temos prédios com pessoas dentro. Todo repórter me pergunta, e eu não vou falar isso dos repórteres, eu não tenho oportunidade de falar isso muitas vezes. Viajo o mundo inteiro, não tenho oportunidade de falar muito a respeito de repórteres. Mas os repórteres aqui em Nova York são de classe. Falando sério, eles têm classe. Foram muito bondosos e, olha, com esse pregador. E assim, é muito bom encontrar alguns assim de vez em quando. E eu tenho que agradecer, viu, repórteres de Nova York? Muito obrigado. E eles perguntam, o que você vai dar às pessoas? Como você sabe o que eles querem? E minha resposta sempre é, eu não preciso saber o que o povo quer. Eu não quero ser sarcástico, eu não quero ser sem educação, mas não te daria nem 2 centavos pelo que você quer. Estou aqui para ouvir de Deus, estou aqui para entregar a mensagem que acredito que Deus me deu. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu quero que você me ame, quero que você esteja agradecido por mim, mas eu estando aqui não é para me engrandecer. A razão pela qual estou aqui é para entregar uma mensagem que acredito que Deus me deu para entregar para você. Dinheiro, pessoas e dinheiro. Quantos pregadores cortam a mensagem porque alguns diáconos iam pagar dar dízimo, ou algumas pessoas ricas na igreja iam parar de dizimar. Não podem pregar sobre bebidas porque as pessoas bebem. Santos que bebem não podem pregar contra o cinema porque metade da congregação vai e eles não vão mais ofertar. Dinheiro. Esse evangelho não está à venda. Esse livro não está à venda. Esse livro não tem um preço aqui dentro dele. Ele não está à venda. Ele nunca esteve à venda. E ele nunca vai estar à venda. Pregadores, preguem a palavra. Olha, pregue, ainda que venha cutucar o diabo, pregue a palavra e faz com que os demônios venham ficar loucos, mas pregue. E educação. Eu posso falar disso porque estamos construindo um seminário, estamos construindo uma escola bíblica com a ajuda de Deus lá em Baton Rouge. Então eu não sou contra a educação, não sou contra pessoas e não sou contra dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro do que qualquer outro pregador na terra. Glória a Deus! Eu acho que vou parar aqui, colocar o meu pé na cabeça do capeta e ficar quieto. Quando Deus me deu uma mensagem para os católicos, eu disse, Senhor, os católicos ofertam bem. E perdemos milhões de dólares por mês. Pararam de ofertar. Não todos estão ofertando de novo. Aleluia! Estou falando sério. Freiras escrevem e falam, olha, eu quero ser parceira de vocês, eu amo-os demais. Padres escrevem, dizem que querem fazer parte do ministério. E eu disse, Senhor, porque eu acho que tínhamos a maior audiência católica do mundo. Mas o Senhor disse, eu quero que você pregue isso. Eu falei, não, Senhor. O Senhor tem muitos pregadores que podem fazer isso. Eu falei, olha, eu não quero fazer isso. Mas o Espírito Santo é pesado.
E ele tem 1 zilhão de formas de chamar sua atenção. E ele falou: você tem uma mensagem para o mundo denominacional, e temos muitos batistas, metodistas, presbiterianos que apoiam esse ministério. Muitos batistas. E a razão é porque temos mais batistas do que americanos nessa nação. E eu não estou falando mal, agradeço a Deus pelo batista, de verdade mesmo. Eles nos apoiam, oram por nós e nos apoiam, porque os batistas amam o Senhor. E eu disse: Senhor, Ele me mandou dizer que eles precisam do Espírito Santo. E eu disse: Senhor, vamos parar de ofertar. E ele disse: se você acha que os católicos foram duros e o mundo denominacional foi duro, eu tenho mais uma mensagem para você. Uma que eu quero que você entregue para o mundo pentecostal. E ele disse: se você pensa que os católicos, os batistas e os metodistas pegaram pesado, espera até que você veja o seu próprio povo. Pessoas, dinheiro, eu tive que consagrar todo o ministério. Eu tive que chegar a um ponto que entreguei tudo a Deus, e Deus me disse: você está disposto a voltar, você e a Francis, puxando um trailerzinho atrás do carro, indo de pequena igreja a pequena igreja, ficando em quartos baratos de hotel? E eu tive que consagrar com lágrimas, com o coração partido. Eu disse: Deus, sim, se me custar tudo, eu entrego a palavra que o Senhor me deu e colocou em meu coração para entregar. E com a ajuda e a graça do Todo-Poderoso Deus, eu consegui. Educação. A resposta não são mais diplomas. A resposta não está em mais diplomas de faculdades. Como acabei de dizer, não sou contra isso, estamos construindo uma escola bíblica. Você me escutou falar isso agora. Mas a resposta não é educação, a resposta é o Espírito Santo. Ele é a resposta. Olha, eu tenho que andar rápido aqui, senão fico a noite inteira falando disso. Então Joabe disse: Davi, para que você quer fazer algo assim? Me escute, é terrível quando o taxista que não é salvo sabe o que é certo e errado e nós não sabemos. Você está entendendo? Parte o coração. Quando o homem que é contratado por Deus, se é que eu posso usar esse exemplo aqui, é chamado por Deus para estar por detrás de um púlpito sendo um vigilante, ser um atalaia, ele nem sabe de quem está protegendo. Eu quero dizer algo que vai doer, que vai arder, e não se levante e sai, porque você vai encontrar a mesma coisa lá fora que está aqui dentro. Aquele PTL Tobacco nunca teria acontecido se pregadores do Evangelho tivessem sido o que deviam ser, sendo atalaias que deveriam ser. O púlpito falhou nos Estados Unidos, e se essa nação acabar, vai ser porque o púlpito falhou. O taxista que não era salvo sabia que era errado. O carregador de compras que não tinha Jesus sabia que era errado, mas nós não sabíamos que era errado.
Por que é que o mundo sabe, nós não sabemos? Por que é que Joabe está ali diante de Davi com o coração duro e pergunta por que ele quer fazer aquilo? Se você precisa disso e aquilo, Deus vai dar a você. Por que você quer fazer isso em uma desobediência direta ao mandamento de Deus? Ele estava falando com o líder espiritual de Israel. Eu quero que você veja os resultados do pecado. Demora uns 9 meses para Joabe fazer isso, então ele volta com a contagem. E diz que tem 1.300.000 homens que podem carregar a espada. Colocou na mesa de Davi. E no versículo 10 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. E eu quero parar aqui por uns 3 ou 4 minutos, falar um pouco como os metodistas de antigamente falavam. O primeiro e principal propósito do Espírito Santo nesse mundo não é dar a você poder. Esse é um dos seus propósitos, mas não é o propósito principal. O propósito principal do Espírito Santo não é ajudar pregadores a fazer truques. O propósito principal do Espírito Santo não é nem ajudar pregadores a curar doentes, por mais maravilhoso que isso seja. Não estou falando mal disso. Creio que Jesus cura. Estou aqui nessa noite como produto do seu poder para curar. A obra principal do Espírito Santo sobre esse planeta é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero repetir, ele faz muitas outras coisas, ele nos ajuda a fazer tudo que fazemos, está envolvido em tudo que fazemos, mas o seu ministério principal, seu propósito celestial enviado por Deus é de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você vai para uma igreja e você nunca é tocado, você não sente o mover de Deus, nada vem sobre o seu coração, tem algo errado com o seu púlpito, ou tem algo errado com você. O propósito do Espírito Santo é buscar aquele pecador, é buscar aquela pessoa que não tem Jesus, não importa quem eles são, eles estando na Casa Branca, ou em uma casa pequena, não importa quem eles são ou aonde estejam, ele tem que alcançar, sendo eles ateus, sendo eles gnósticos, sendo eles viciados em drogas, seja eles céticos, assassinos, alcoólicos, ou o que for, ele tem que convencê-los do pecado, tocar o coração deles, tocar a alma deles. Ele tem que buscar em vocês cristãos, no momento que você faz algo errado, assim como Davi fez, e seu coração tem que doer. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo chegando no seu coração, e todos vocês aqui que levam o nome de Jesus, vocês já sentiram o coração doer, e é o Espírito Santo quem faz isso, entenderam? Quando igrejas já não se especializam mais no que estou falando, perderam seu propósito. Nossas igrejas são meramente prédios aonde o Espírito pode convencer. João 16,
8 ao 10 nos diz, usa a palavra convencer, mas no grego é condenar. O que vem depois, quando isso acontece? Várias coisas acontecem. Às vezes você fica irado. Temos quase 100 mil pessoas por mês que nos escrevem e nos dizem que foram salvos. Como resultado do nosso programa, recebemos quase 1 milhão de cartas por mês. Mais ou menos 100 mil delas em escritórios no mundo inteiro. Mais ou menos 100 mil delas nos falam de experiências de salvação e muitos deles dizem, Jimmy Swaggart eu te odiava. Eles não me odeiam. Você me assistindo agora pode ficar chateado, mas você não me odeia. Você odeia o que eu represento. É o nome que eu tenho levantado. Quantos já me escreveram nos últimos anos dizendo, eu jurei que nunca mais ia ligar aquele televisor de novo quando você estivesse na TV. Mas aí eu entrava na hora que o seu programa começava, olhava para a televisão, ia até a TV, depois voltava, e eu dizia, eu não vou ligar de novo. Aí eu abri uma lata de cerveja, chegava ali e falava, não vou mais assistir. O que você acha que é isso? O que é isso? Não sou eu. Vocês repórteres pensam que é carisma, que é habilidade de oratória. Não é, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Ele é maior do que todo o poder do inferno, ele é maior do que toda a prisão das trevas, ele é maior do que tudo que é poder das trevas. Glória a Deus, aleluia. Não é bom ser pentecostal, não é bom acreditar no Espírito Santo, não é bom saber que Ele encher seu coração, não é bom saber que Ele flui na sua alma e que você pode pregar com poder e unção do Espírito. Clique. Liguei a TV. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Algo veio sobre mim. Glória a Deus, algo veio sobre mim. A canção diz, fui ali para lutar, mas naquela noite algo veio sobre mim. O coração de Davi doeu. E era o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te ajudar do pecado. O que isso quer dizer? Jesus disse, quando falou essas palavras em João 16. Ele disse, o Espírito Santo convence do pecado porque não creem em mim. Como disse, seu problema não é comigo. Seu problema é com ele. A peça central da sociedade é Jesus Cristo. E um dia você vai ter que aceitar isso, meu amigo. Não é uma religião, uma teoria, um dogma, uma doutrina, mas é um homem. Jesus Cristo. Modernistas, ele é mais do que um homem, mais que um profeta, mais que alguém que faz milagres, mais do que um bom professor. Ele é Deus. Emanuel, Deus conosco. Muçulmano, ele é mais do que somente um homem nascido da Virgem Maria e um grande profeta. Ele é Deus e um dia ele está voltando. Ele morreu pelos pecados do mundo, ele é Deus. Incredulidade, esse é o problema do homem, ele não acredita em Jesus Cristo. Eu não sei se eu posso aceitar isso, pregador. Alguém que viveu há 2000 anos atrás, alguém que eu não tenho nem certeza se a pessoa existiu. Para que dar uma opinião se você não tem conhecimento suficiente para opinar? Existe 1000 vezes mais provas que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos do que de Júlio César.
historicamente falando. Ele morreu pelos pecados do homem, pagou o preço supremo, derramou o seu sangue, ressuscitou dentre os mortos exatamente como disse que faria. Voltou para a glória e deixou uma promessa: qualquer dia vou voltar. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, do que ele está falando? O que ele quis dizer quando disse isso em João 16? O pecado da justiça. Ele está falando de mim e de você, nos dizendo que nossa justiça são como panos de imundícia. Nossa justiça não é suficiente. Você pode fazer parte de todas as igrejas da terra e não vai te valer de nada. Você pode fazer todas as boas obras e não vai te valer de nada. Eu amo a Madre Teresa, mas ela pode ajudar todos os doentes, todos os pobres. Isso é maravilhoso, mas não salva ela. Posso construir todas as escolas, mas não salva o Jimmy Swaggart. Só existe uma salvação, e é o sangue que desceu na cruz do Calvário, que Jesus derramou por mim e por você. Entendeu? Estou dizendo de uma forma ruim, mas dá para entender? Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem pelo seu sangue derramado. Creia nele. Do pecado, da justiça e do juízo. O juízo está sobre toda pessoa. Todos aqui hoje nessa noite que me assistem pela TV também, todos estão a caminho do inferno ou do céu. Isso vai doer um pouco. Mas se você não aceitar a Jesus Cristo, não existe alternativa para você senão estar perdido eternamente. O julgamento. Ele levou o seu julgamento na cruz do Calvário. Se você aceitar isso, o julgamento vai passar de você para ele, e você vai estar salvo eternamente, para todo sempre. E Davi diz: fiz algo muito ruim. O pecado nos torna tolos. Ouviu bem? O pecado te transforma em um tolo. Não importa quão brilhante, quão inteligente, quão intelectual, quão educado você seja. Satanás vai empurrar você de um lugar para o outro, te promovendo até te transformar em um bobão e depois rir de você. Não tem como vencer isso. Se você continuar seguindo o caminho de Satanás e do pecado, você vai se transformar em um tolo. E o profeta aparece e diz a Davi: você tem uma de 3 escolhas. 7 anos de fome, 3 meses de pestes, ou 3 dias nas mãos de Deus. Escuta o que eu quero te dizer. Davi sabia o que fazer e fez a coisa certa, mas ainda assim o pecado sempre traz suas consequências. Você sempre machuca alguém, porque o pecado é egoísta. Você machuca o pai ou a mãe. Veja bem, quando você fica com uma menina, rapaz, ela é a irmã de alguém, talvez. Ela é a filha de algum pai ou a filha de alguma mãe. Ela é uma jovem que um dia será a esposa de um outro homem. Então você é egoísta.
e está machucando outra pessoa. Você precisa entender. Todo pecado é interno, é egoísta e diz: eu não estou nem aí para você, não estou nem aí o quanto eu te machuco, eu quero do meu jeito, como eu quero. Todo pecado é assim, nenhum pecado ajuda ninguém, nunca. É egoísta, não se importa com os outros, só com si mesmo. E diz que eu sou o primeiro, sempre eu. E sempre machuca outra pessoa. E Davi disse: eu foi quem pequei, mas não sei o que fazer. O pecado te coloca em um beco sem saída. Como Davi diz aqui, ele estava em uma posição ruim. Ele não tinha para onde fugir. Ele tinha pecado, não tinha saída. Esse é o resultado do pecado. Ele disse: vou me lançar na misericórdia de Deus. Escute. Em 3 dias, 70.000 homens morreram em Israel, como resultado dessa praga. Ouviu bem? Não tem como, você pode não gostar, você pode dizer que Deus é injusto, um Deus assim, eu não quero servir a Ele, eu não quero ter nada a ver com um Deus dessa natureza. 70.000 homens, 70.000 lares, 140.000 lares. 1/4 milhão de lares que chorou e sofreu por um pai, um filho, um tio, um sobrinho morto. O pecado coloca as pessoas em um beco sem saída. Vou fazer uma declaração agora que será totalmente diferente do que eu disse há um ano atrás. Há um ano atrás, repórteres me disseram: a AIDS é um julgamento de Deus, e eu disse não. E eu estava errado. A AIDS é o resultado de uma nação que fez coisas tolas. Veja bem, isso não é comum, você não escuta esse evangelho nos dias de hoje. Deus é visto como Papai Noel gigante. Ele é como se fosse um ursinho de pelúcia. Ele é um Buda gigante. Mas o verdadeiro amor, se é amor de verdade, também tem que ser um amor que é justo. A América plantou na carne, e da carne colheu corrupção. O terrível pecado da AIDS é um resultado direto da desobediência à lei de Deus, colocando o punho na face de Deus. E agora a poderosa América não sabe o que fazer. Nossa avançada tecnologia não sabe o que fazer. Os cientistas mais brilhantes do mundo e não sabemos o que fazer. A inteligência mais inteligente do mundo e não sabemos o que fazer. Porque o pecado é egoísta e o peso vem. E os outros morrem. E os outros morrem. E os outros morrem. E os outros morrem. Quero terminar com o remédio. Não se levante e vá embora buscar seu carro. Espere aqui, por favor. A atitude pecaminosa é o resultado do pecado e o remédio para o pecado. Qual é o remédio para essa praga terrível? Uma praga veio sobre Israel, 70.000 morreram.
Davi vê o anjo com a espada desembainhada sobre Jerusalém para destruir a cidade. Isso é Deus, isso é a cidade de Deus. Essa é a cidade de Deus, a que Ele escolheu, Jerusalém. E um anjo está para destruí-la. Me escute nessa noite. A América é o país mais abençoado por Deus na face da terra. E escute o que estou para te dizer. Existe um anjo com uma espada desembainhada sobre a América nessa noite. Uma espada que já está posta para julgar, que o julgamento vai além da minha descrição. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando nessa noite de uma forma profética. Só existe uma esperança. É tarde. Já está tarde. Já está tarde. Não sei se temos tempo suficiente. O anjo já está com a espada desembainhada. A primeira coisa que aconteceu foi que o profeta veio até Davi. Creio que Deus está levantando profetas na América para alertar a nação. Para alertar a nação. Creio que Ele está levantando pregadores que pregam o que Deus quer, como você nunca viu antes. Você é a única esperança da América. Não existe outra esperança para essa nação. Harvard não é esperança, Yale não é esperança, Princeton não é esperança. Nada traz esperança senão homens de Deus que ouviram do céu, que chamam a América para se ajoelhar, que dizem: América, volta para a igreja, volta para Deus, América, volta para o antigo caminho, América. Pregadores que não podem ser comprados. Pregadores que não estão à venda. Pregadores apenas com o calor do Espírito Santo queimando em sua alma, sem reputação a perder. Que se levantam e dizem: assim diz o Senhor. O profeta veio e disse a Davi: vai, constrói um altar e rapidamente ofereça sacrifícios. Agora escute aqui, me ouça. Nisso está a resposta, está a única resposta. Davi vai aonde agora é o domo da rocha, aonde Abraão, 900 anos atrás, tinha ido oferecer Isaac, aonde o templo seria construído por Salomão. E olha o que eu estou para te dizer: Davi está chegando e ele não está com uma situação boa diante de Deus e nem traz um sacrifício. Ele não tem nenhum sacrifício. O profeta disse: leve um sacrifício, uma oferta, um holocausto e uma oferta pacífica com sangue. E ele vai sem sacrifício nenhum para lá. Pregadores sem a cruz não são pregadores. Pregadores sem a cruz, pregadores que não pregam a cruz. Paulo disse: me glorio na cruz. Ele disse: eu vim em meio a vós, não conhecendo nada senão Jesus e Ele crucificado. Minha mensagem é a cruz. A única esperança para a América é a cruz. A única esperança para o seu lar quebrado é a cruz. A única esperança para a sua vida desperdiçada é a cruz. Pegou um sacrifício emprestado com Araúna, o Jebuseu. Escuta aqui. Essa é a sua esperança, viciado, é a sua esperança, alcoólatra. É a esperança para você que está com a vida destruída e os sonhos destruídos.
Ele constrói um altar, tipificando aquele que viria, que seria crucificado a pouca distância dali, em outro monte. Ele sacrifica os bois, tipificando o grande Cristo, que um dia seria ferido por Deus e pendurado na cruz. E quando aquela fumaça começa a subir em direção ao céu, Deus olha para baixo, viu o derramar de sangue pela fé, viu o seu único filho que viria 1000 anos depois e morreria. E a Bíblia diz que a praga parou. O anjo da morte colocou a espada de volta na bainha. E a morte parou. E a morte parou. E a dor parou. E a praga parou. Eu peço a você, igreja, a cruz é a única esperança. A morte vicária expiatória do Cristo na cruz é a única redenção para o homem. Não existe outro tipo de salvação. Pregadores, parem de pregar essa tolice, essas modinhas, essas vã filosofias e preguem a cruz, preguem o Cristo crucificado, preguem o Cordeiro ressurreto, preguem o Cordeiro glorificado. A única coisa que para a praga do pecado é a cruz. Quando Deus olha para cá e vê aquele bêbado, sujo, intoxicado, preso pelo inferno, em meio a uma podridão, uma sujeira, quando ele se ajoelha aos pés do Redentor do mundo e diz: tem misericórdia de mim, um pecador, o Todo-Poderoso Deus brada das portas da glória: não vejo perversidade nele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Porque ele vê ele através do sangue derramado do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. So I'll cherish that old rugged cross till my trophies at last I'll lay down, and I'll cling to that old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish that old rugged cross till my trophies at his feet I'll lay down. Oh Lord, I'm going to cling to that old rugged cross. It'll take me home and exchange
it someday for a crown. Aleluia, aleluia. A praga parou, a praga parou, a praga parou, a praga parou. Abaixe sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos na presença do Eterno Espírito, o Todo-Poderoso Deus. Olha dos céus para cá e diz: eu te amo. E ele diz: só há um caminho e é através do meu filho Jesus. Quantos aqui nesse Coliseu, nessa noite? Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem, estou seguindo o caminho errado, preciso de oração, preciso de ajuda. Você pode orar por mim. Há uma praga em minha vida, há uma praga em minha vida, você pode orar por mim. Eu prometo que não vou te envergonhar, nem fazer você passar vergonha. Quantos aqui em cima podem levantar a mão pedindo oração? Estou vendo, não estou vivendo bem, ore por mim. Aqui na sacada, na arquibancada, ore por mim. Até lá em cima, até lá em cima, até lá atrás, por favor. Levante sua mão. Aqui do meu lado direito, você pode levantar a mão. Centenas e centenas de pessoas, por favor, muito obrigado. Eu quero que todos se levantem. Eles vão cantar o refrão: levarei eu também minha cruz. Enquanto eles cantam, quero que todos vocês nesse lugar que levantaram as mãos, quero que vocês venham. Quero que você fique de pé aqui nessa noite. Você não está vindo para o Jimmy Swaggart, você está vindo para casa, para encontrá-lo, Jesus Cristo. Eu quero que você venha lá de cima, aqui dos lados, aqui de baixo, todos que levantaram as mãos, eu quero que você venha enquanto eles cantam. Eu agradeço a Deus por todos vocês que vieram. E agradeço o Senhor especialmente por essas crianças que vieram até aqui. Agradeço a Deus por eles. Glória a Deus.